Como cumprir a grande comissão, como obedecer o grande mandamento de Jesus Cristo, de que nós devemos ir por todo mundo e pregar, num mundo relativista, num mundo em que as pessoas têm diferentes ideias e cada um acredita na sua verdade. Jesus Cristo nos deu uma incumbência de estarmos pregando o Evangelho a toda criatura, por todos os cantos da terra. E como nós hoje fazemos isso? É muito normal nos dias de hoje, quando nós evangelizamos uma pessoa, ou tentamos evangelizar uma pessoa, que essa pessoa ache que o Evangelho, o cristianismo, possa ser conveniente para nós, quando não é para elas. Como lidar com isso? Essa questão pretendo abordar nesse vídeo. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, esteve em Atenas, onde ele pôde dialogar, expor a doutrina bíblica diante de filósofos, de homens vistos como sábios no seu tempo. E o apóstolo Paulo, o que faz? Ele diz estar a serviço de um Deus desconhecido. Um Deus que já era comum à comunidade grega. Um Deus que no passado havia se revelado a eles, salvado cada um deles de uma grande praga. E quando foi questionado qual o nome desse Deus, ele simplesmente não deu um nome. E esse Deus foi lembrado pelos gregos, os gregos tinham muitos deuses, como um Deus desconhecido, um Deus que não tinha forma, um Deus que não tinha nome. E Paulo, quando vai pregar na Grécia, ele diz estar a serviço desse Deus. O que Paulo fez nessa ocasião? Paulo ele se comunicou com aquela cosmovisão, com a cosmovisão daquele povo, e utilizou isso como uma ponte para pregar o Evangelho. Nós, quando estamos em determinado contexto, precisamos utilizar elementos daquele contexto para pregar o Evangelho. Entrando um pouco na missiologia, você pensa na evangelização de índios, por exemplo. A evangelização de um índio exige que você entre na cultura daquele índio, você entenda os elementos dela e você consiga comunicar o Evangelho a partir daqueles elementos. É sempre um desafio comunicar o Evangelho sem fazer com que ele se perca nesses elementos. Porque uma vez que a gente deve dialogar com a cultura à nossa volta, utilizar os elementos dela, nós não podemos permitir que ela corrompa o conteúdo da nossa mensagem. O apóstolo Paulo dialogou com aquela cultura, falou aquela cultura, mas sem corromper o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos fazer isso. Existiu um debate histórico entre dois personagens que eles não conviveram, não foram contemporâneos um do outro. Tertuliano e Agostinho, dois pais da igreja. E Tertuliano ele tinha uma noção sobre a apologética, que era a defesa do cristianismo, algo que é importante hoje quando nós vamos evangelizar, porque normalmente as pessoas têm críticas ao cristianismo. E o que Tertuliano acreditava? Ele acreditava que os cristãos não deveriam recorrer à filosofia grega ou a outras filosofias para defender o cristianismo. Eles deveriam defender o cristianismo apenas com a palavra de Deus, apenas com as escrituras. Tertuliano tinha os seus motivos para pensar assim, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas houve uma forma alternativa de pensar que veio de Agostinho de Hipona, um grande teólogo e filósofo cristão. E Agostinho acreditava no quê? Acreditava que nós cristãos devemos saquear os egípcios. O que significa isso? Isso remete à saída dos hebreus do Egito. Quando os hebreus saíram do Egito, Deus diz às mulheres hebreias que pedissem às egípcias os seus tesouros. E as egípcias deram tesouros para essas mulheres hebreias, para que elas assim saíssem cheias de ouro, de joias, pedras preciosas. Então, Agostinho, o que ele quis dizer com isso? Quis dizer que a gente pode pegar elementos de outras cosmovisões a serviço do cristianismo. E é isso que eu sustento que nós devemos fazer. Nós devemos, aqui, utilizar elementos do nosso contexto para estar pregando o Evangelho. Nós não podemos, assim, ser indiferentes. O Evangelho ele precisa ser uma resposta para a cultura. A igreja precisa ser uma resposta para a cultura na qual ela está inserida. Isso nos exige sabedoria.
O que nós precisamos pedir a Deus é sabedoria para fazer isso. Sabedoria para realmente sabermos nos comunicarmos com as pessoas do mundo e a partir disso, a partir dessa comunicação eficaz, difundir a nossa fé. Você pode muito bem pegar talvez uma série secular, todos nós assistimos séries, vemos filmes, e tentar a partir daquilo levar uma análise que conduza ao Evangelho. Você pode, na tua faculdade, em algum determinado momento, se utilizar de uma teoria, de alguma evidência, para estar afirmando a sua fé. E assim você ter comunicação com as outras pessoas de maneira que a sua fé se prove algo fundamentado, algo consistente. Então nós devemos sim sabermos nos comunicarmos, utilizarmos elementos de outras cosmovisões e assim prosseguirmos no nosso id, prosseguirmos na grande comissão. Forte abraço e até a próxima.